Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. O podcast da mulher inteligente, da mulher que gosta de conteúdo de qualidade. E hoje a gente está trazendo aqui, na realidade ela está voltando. É uma mulher empreendedora, muito poderosa, de uma história muito interessante, muito inspiradora. Nós vamos conversar hoje com a Érica Cosme. Ela é empresária da área da beleza, proprietária do Salão Nick, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast. Ela é tricologista e terapeuta capilar e vem falar para a gente como ela se tornou, né, uma tricologista e uma terapeuta capilar a partir da sua própria história, da necessidade que ela teve de conhecer sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Érica. É com muita alegria que a gente retorna, né? Isso. Te chamou de volta aqui pelo sucesso que foi o primeiro episódio. E muitas mulheres se identificando, muitas mulheres querendo entender um pouco mais, né, da tua história e também do que você pode oferecer para essas mulheres que precisam, além da beleza, né, que de vez em quando eu estou lá me arrumando também, mas também dessa parte da saúde capilar. Então, seja bem-vinda, fique à vontade, vamos bater aqui mais um papo bem inspirador. Olá, gente. E mais uma vez aqui, retomando nesse novo espaço, né, do Elas Têm Poder. E conversando até com a Franci Carme, meu nome é Érica, né, sou tricologista, terapeuta capilar. E a gente ficou pensando qual seria o tema. E nesse pensamento, eu vi que eu não podia fugir muito da minha história, que é o que realmente me trouxe e me resguarda onde eu estou, né? Então, a gente vai começar realmente pela minha história. Pela tua história. Então, Érica, conta um pouco para a nossa audiência, né? Como é que você chegou em Teresina, né? Porque a gente sabe que você não é daqui. Como é que foi? Quem é a Érica? Né? Além de ser essa mulher hoje que a gente vê aí ajudando outras mulheres, empreendendo, mas como é que tudo começou? Conta pra gente. Então, vamos lá. A Érica, ela sou de Picos. Sim. E toda a minha história começou num sonho de vir, como muitos têm, de sair do interior para vir estudar. Sim. Né? Então, eu sempre tive esse feeling de que o estudo poderia mudar tanto a minha vida como dos meus familiares, Sim. principalmente dos meus pais, o meu irmão. Então, estudar o que eu queria. E aí, vindo algumas vezes visitar Teresina na casa de uma tia, eu me encantei pelo Dom Barreto. E aquilo ali se tornou um dos primeiros sonhos que eram, então, inatingíveis. Né? Que era estudar numa escola tão conhecida, tão renomada. E vindo também de Picos, porque, na verdade, não é que seja tão difícil, mas eu já estava na 8ª série, Sim. então eu ia entrar no primeiro ano do ensino médio. Que é um dos anos mais difíceis, Mais difíceis. Então, aquilo ali, todo mundo que eu falava dizia, não, tá louca, não vai dar certo, ninguém entra lá no primeiro ano. E aí eu comecei a tuzinar mesmo a minha mãe por isso, que eu queria e queria ir para aquela escola. Tanto que outras amigas, primas que vieram na mesma época foram para outras escolas. E eu queria porque queria, né? Então, não passei no teste. Eu acho que poucas pessoas passam no teste para entrar no Dom Barreto. Mas insisti e consegui entrar. E uma coisa que me marcou muito nesse ano, né? Porque realmente eu cheguei com um déficit muito grande, é que eu comecei a ter que estudar muito. Eu acordava de 3 para 4 horas da manhã para estudar até a hora da escola, que é 1 hora, e ficar até às 9, né? Que no ensino médio vai até 9 horas no Dom Barreto. Sim. Então, assim, foi uma mudança drástica de vida, porque eu vivia brincando, descendo ladeira. Sua mãe e seu pai ficaram lá em Picos, né? Ficaram. E você veio pra cá. Eu vim sozinha. Morar com um familiar. Com uma tia, isso. Eu vim morar com uma tia. E você é filha única? Não, eu tenho um irmão, mas ele não veio a princípio. Sim. Só 2 anos depois. E na época você já era portadora de lúpus? Ou já sabia que tinha essa doença? Não, né? Não. Então, eu vim. E uma das coisas que me marcaram muito é que lá, nessa turma, nós éramos 32 novatos. Passamos 4. Todo o restante reprovou. Então, já foi a primeira vitória, né? O primeiro desafio e a primeira vitória, né? Então, a Érica chegou em Teresina assim. E você estudou só?
Teve alguém que Não, eu ajudou? tive muito auxílio, muito auxílio. Eu tive muita dificuldade financeira. Na época, o Marcílio, ele viu que eu queria estudar, ele colocou monitores, professores, né? Eu tive muito apoio. Não foi só estando sozinha, não. Eu sei. Que bom, né? Que conseguiu. Na realidade, deu certo. Que não reprovei isso, né? nenhum ano. Deu certo. Não que reprovar seja algo ruim. Se tivesse reprovado, eu iria insistir e persistir. Mas deu certo a primeira vez. Que bom, né? Que bom. E aí, segui, passei primeiro, segundo, terceiro ano. Outra coisa, eu sempre dizia para mim mesma, depois que eu passar por isso aqui, eu nunca mais vou acordar cedo. Oi. E assim, hoje eu não acordo mais cedo. Eu posso ficar até tarde estudando, mas nesses 3 primeiros anos que eu tinha que acordar às 4 da manhã, eu estudo hoje, como vocês vão ver, mas não mais às 4. Que bom, né? Então, hoje você pode escolher a hora que acorda, né? Exatamente. Muito bem. Então, no terceiro ano, aí veio a escolha da profissão. E foi o ano também que eu descobri, o terceiro ano, que eu comecei a ter os primeiros sintomas do lúpus. Sim, conta então, é bem importante, porque assim, tem mulheres aqui que possam estar assistindo e às vezes tem já a doença, já sabe, já tem um diagnóstico. É um diagnóstico difícil. E às vezes estão sentindo algum sintoma e que pode ser que seja, pode ser que não, mas você falando um pouco, né, de como foi esse início aí. Sim, pode ajudar, sim. Porque realmente a gente vai ver que o diagnóstico de lúpus não é tão simples. Então, eu já demorou de torno de uns 2 anos para se diagnosticar mesmo que era lúpus. Mas o que eu tinha, basicamente, era febre baixa quase todos os dias, dor nas juntas e indisposição. Que aí, nesse ano do terceiro ano, se confundiu muito com desgaste, estresse, entendeu? Então, só veio mesmo... Nem foi o diagnóstico de lúpus inicialmente. Eu tive um diagnóstico de febre reumática. Porque aí eu tive inchaço muito das mãos, não conseguia movimentar. E aí, no caso, quando você tinha esses sintomas aí, já ia tomando algum tipo de medicação? O de sempre, corticoide. Corticoide sempre que passavam. Sempre é a primeira coisa que passam, né? Então, que aí já onde eu já comecei a usar muito corticoide, né? Então, assim, aí veio o terceiro ano e a doença não veio com tudo. Então, é como se passou, né? E aí foi quando eu também decidi, fiquei na dúvida muito o que eu iria escolher, e eu decidi ir pela área jurídica. Então, fiz o vestibular para Direito, passei na Federal e comecei a cursar o curso de Direito. E que eu gostei, me identifiquei, mas eu tinha uma ânsia eu queria muito mudar de vida. Sim. E não tinha outra opção, né? Não tinha outra saída. Meus pais, eles sempre não tinham tantas condições. Então, eu vi na área jurídica, nos concursos públicos, essa possibilidade de ser o mais breve de mudar de vida, né? E aí, eu comecei, acho que no segundo, terceiro período, eu já comecei a testar, a estudar. Eu não esperei o curso, as disciplinas. E isso também foi uma coisa da minha turma como um todo. Então, a gente sentava, não tinha aula, ia estudar, já ia adiantando, respondendo questão, respondendo provas. E isso me ajudou muito para que eu passasse muito rápido. Então, no 9º período, eu já passei nessa minha primeira profissão, que eu ainda exerço até hoje. Então, eu passei para oficial de Justiça Federal. E aí foi uma correria, porque eu precisava do diploma para poder assumir. Era requisito para assumir o concurso. E aí eu consegui, com a Federal, abreviar o meu curso, fazer as provas do 10º período, que não tinham começado ainda, e consegui o diploma para assumir. Que bom. Outra vitória, né? Outra vitória. Aí, realmente, a gente sai do zero para, até hoje, o concurso de oficial de justiça federal, ele é um concurso, sim, que a gente tem uma certa estabilidade financeira. Eu acho que o meu primeiro salário, gente, eu estourei todinho. Gastou tudo, fez o que com o primeiro salário? Eu disse, eu vou comprar tudo que eu queria. Tudo que eu queria e não podia, né? Não podia, eu vou comprar, entendeu? Saí comprando para mim, pro meu pai, para minha mãe, para todo mundo. Aí no segundo eu digo, peraí, eu tenho que... Não pode ser assim, não. Agora eu vou guardar um pouquinho, né? Pode ser assim, não. Mas foi muito bom, assim. E aí eu ainda segui fazendo outros concursos na área jurídica, ainda dei aula para concurso.
Mas e passei em alguns concursos que eu estava bem engatilhada, mas eu fui lotada inicialmente no interior do Maranhão, em Bacabal. E aí eu fiquei tentando a minha remoção para Timon, principalmente também por motivo de saúde. E aí eu consegui. Então, quando eu consegui, eu desisti de todos os outros concursos. Sim. Então, eu comecei a pensar que, às vezes, não é o cargo, sabe? É uma qualidade de vida. Sim. E talvez eu não teria, passando uma vida toda no interior. Sim, com certeza. Eu queria ser mãe. Eu ficava pensando como é que eu ia ficar pelos interior do mundo. Verdade. E minha filha sendo criada por quem? Ou eu carregando, né? Então, eu desisti. Desisti de estudar para outros concursos. Na verdade, eu desisti de 2 concursos que eu estava engatilhada. Já estava no eu não fui mais para a última fase. E aí, foi até um momento que minha mãe não entendeu por um tempo. Acho que a única pessoa que me apoiou de cara foi meu marido. Ele disse, eu não vou mais. Esses outros concursos, você iria ganhar mais do que nesse atual? Talvez. Iria. Porque eu sou oficial de justiça federal e os concursos eram para juiz de trabalho. E aí, iria. Mas eu também tinha uma certeza que eu poderia fazer qualquer outra coisa que eu completaria, eu passaria esse salário sem ter que estar nos interiores. Com certeza. Uma escolha, né, sua, Isso. Inteligente, enfim. E o oficial de justiça, ele tem uma característica que eu gosto e que me identifico muito, que é não ter horário. Eu mais não tenho horário, eu não tenho que bater ponto, eu não tenho que estar. Eu tenho que bater metas. Sim. Eu recebo um mandado e eu tenho que cumprir um determinado prazo. O qual, por exemplo, o prazo hoje regimental, 19 dias. Eu cumpro em 2, 3, 5 no máximo. Sim. Entendeu? Até como uma forma de ser eficaz em tudo que se faz, né? Então, foi por isso que eu desisti. Porque eu já tinha também a ideia de que a estabilidade era boa para mim, mas eu fui criada no comércio, eu fui criada movimentando, vendendo, entendeu? Gerando coisas através do comprar e do vender. Sim, do né? empreender, Do né? empreender. Então, eu tinha muito certo que por dinheiro, daria certo. Daria certo outra outras coisa coisas também. Né? Isso. Aí eu não fui, e aí foi quando eu realmente tive uma crise muito forte, uma das primeiras que eu tive muito forte. Foi assim que eu voltei para Teresina. Eu tinha nos interiores pegado uma dengue, aí aquilo ali ativou o meu sistema imunológico. Então, foi uma das primeiras crises e eu tive a certeza que eu estava tomando a decisão certa, que era ficar em Teresina. Sim. Entendeu? E aí, essa primeira crise, o que ocasionou, assim? Como é que foi? Para quem estiver também assistindo, entender. Aí voltou, febre, né? Febre sempre. E aí foi a primeira vez também que eu tive acometimento renal. Aí com o acometimento renal vem muito inchaço, vem muita indisposição. E também foi a primeira vez que eu perdi muito cabelo. Né? Então, eu perdi muito cabelo. Mas nessa primeira vez, eu perdi e logo recuperei. Essa história do perder cabelo é por conta da doença ou por conta de alguma medicação que se toma? As duas coisas. As duas Mas coisas? a doença, por si só, o lúpus, você perde cabelo. Porque, na verdade, já vamos falar aqui, perda de cabelo não é um diagnóstico. Sim. Ele é um sintoma como uma febre. Então, você está com febre, você sabe que está com algo infeccioso, alguma coisa no seu organismo. Queda de cabelo mostra também que algo não está bem. Sei. Então, em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Algo não estar bem e precisa ser investigado, porque está mostrando que algo está desregulado em você. Sei. Então, é sintoma, é termômetro, perda de cabelo. Então, fique prestando atenção aí, você... A gente, mulher, a gente sabe que tem vamos dizer assim, uma quantidade, sei lá, que é normal quando a gente vai tomar banho, por exemplo. Vamos desmistificar logo também. Porque dizem até que 50, é normal, né? sem fios é normal. Mas quem vai contar não é nem questão de contar. Realmente existe uma renovação de 10% a 15%, 20% do nosso cabelo que está sempre sendo renovado. Sim. Eu sempre digo que essa quantidade de cabelo, para você identificar se é queda, depende muito da quantidade de cabelo que você tem. E quando você percebe algo de diferente. Se você está sempre ali, sempre cai aquela quantidade, não necessariamente. Mas você sabe quando está caindo a mais. Né? E uma pessoa que tem muito cabelo, ela sempre vai perceber uma perca. A percepção é maior do que quem tem menos cabelo. Sim. Por isso que eu não gosto dessa quantidade de fios caindo. Entendeu? Que essa coisinha decorada.
Então, a gente tem que ficar atenta, né? Com essa história aí da queda de cabelo. E aí, nessa primeira vez, realmente, eu perdi e logo as primeiras medicações, as mais primárias, que é o corticoide, funcionou. Sim. E aí, não demorou muito para eu sair da crise. Então, eu entrei com corticoide e aí logo o cabelo já voltou e eu não cheguei a perder como nessa última crise. Certo. E aí foi quando eu parti para um dos segundos sonhos meus, que foi ter minha filha, né? Sim. E aí foi bem difícil. Isso aqui quem conhece a minha história sabe que a Valentina foi um milagre. Nenhum médico dizia que eu ia conseguir. Eu tive que fazer fertilização in vitro. Aí a questão das cargas hormonais para você conseguir engravidar alteraram bastante a minha doença. Quem passa por esse processo de fertilização sabe como ele é desgastante. Muita como mulher, você né, se sente impotente. O medo de sonhar, né, em gerar alguém, ter um filho e não poder, e não saber se vai conseguir. É um processo bem difícil. Eu lembro que eu demorei pouco. Eu sei que tem pessoas que tentaram já 15, 20, muitas vezes. Eu acho que foram 3 tentativas no intervalo de 6 meses, mas para mim pareceram assim uma eternidade. E foi aqui mesmo em Teresina? Foi aqui em Teresina. Então, eu estava disposta ao tudo ou nada. Eu queria ser mãe, né? E aí a Valentina eu consegui, né, na 3ª tentativa, e foi uma gravidez muito difícil. Muito difícil. Ameaça de aborto todo o tempo. Não podia tomar as minhas medicações, só o corticoide, aí fui inchando. Mas, enfim, deu certo. Ela nasceu com 35 semanas, 1,7 kg. Quem vê aquela menina hoje ela é linda, né? Grande, 1,7 kg, 40 centímetros. Mas respirou, não foi entubada. Toda a equipe esperando para entubar e tudo. E ela respirou. Com 48 horas, ela estava no quarto, mamando. Que bom, né? Outro milagre, né? Milagre. Outra vitória. E por isso que é Valentina. O nome, né? Hoje eu estava pensando, será que é por isso que é o nome Eu fiquei muito em dúvida entre Maria Vitória e Maria Valentina, mas eu achei que ela foi mais guerreira do que vitoriosa. Que bom. Pois é, mais uma inspiração aí para outra mulher, né, que está assistindo a gente agora e que possa estar assim, eu queria ser mãe, mas estão dizendo que eu não posso, né? E tudo. Tentar e saber que o caminho não vai ser árduo. Tipo, pagar o preço do processo, né? Porque tanto que eu sabia que eu ia ter uma crise. Porque aí, depois da gravidez, me orientaram a 1 mês de amamentar e seguir minhas medicações. E eu não quis. Porque como ela era tão pequena, eu tinha tanto leite, que eu vou arriscar. Eu já vou temer, então... Vamos esperar mais um pouquinho, não é né? bom pensar assim, não é bom porque... Foi uma coisa que você decidiu, né? Eu tive uma nefrite lúpica, né, que é um acometimento renal, que realmente a gente não deve brincar com isso, né? Sério, mas né? Mãe, a gente não pensa muito na gente, né? A gente pensa em fazer o melhor para o filho. Então, eu arrisquei, amamentei até o 5º mês... E aí foi onde eu fui internada. E aí, nessa história do amamentar, você só deu leite materno ou até ela o 5º mês, sim. Ou ela tinha alguma coisa? Até o 5º mês, sim. Só o leite materno? Só o leite materno. Guerreira mesmo, viu? Só porque ainda com a eu tinha situação muito dessa. leite. Que bom. Entendeu? E aí foi quando eu fui realmente internada e eu já estava do 4º para o 5º mês sentindo que não estava tão bem. Mas a gente vai tentando, né? E aí, eu tive essa crise, que aí foi onde a primeira vez eu perdi muito cabelo. Muito cabelo. E aí, eu comecei a procurar diversos médicos, aqui em Teresina, em São Paulo, fora. E foi onde eu fui tendo as primeiras angústias. Sim. Que é não encontrar respostas, né? E eu só que tenho que primeiro tratar o lúpus, para depois tratar o cabelo. Nesse perder cabelo também tinha muita irritação, coçava muito, feria o couro cabeludo. E eu, meu Deus, será que não tem algo paliativo que possa me ajudar nesse momento? E às vezes você sair, né, de um local e dizer, não tem o que ser feito, aquilo ali me gerava uma angústia. Com certeza. Como muita coisa, quando me diz um não... Aí você já atrai, né? Tipo como assim, não tem que existir alguma coisa. Então, eu comecei a procurar, né?
tratamentos integrativos que pudessem ser coadjuvantes ao tratamento clínico, ao tratamento médico, que é primordial, mas que eu achava que era insuficiente e que poderia se somar a outra coisa. Aí foi quando eu comecei a descobrir a terapia capilar. Comecei a descobrir que em Teresina praticamente nem tinha, e eu ia para São Paulo, onde eu fui começando a buscar, e eu comecei, não, pois eu vou estudar isso aqui. E comecei a estudar por mim. E aí, nessa época, não havia realmente muita regulamentação para terapia capilar. Eram cursos livres, né? Você fazia um curso aqui, um curso acolá, e aquilo ali foi me encantando. Me encantando. Em mim, eu fui vendo o resultado, fui sentindo um bálsamo e esperar as medicações agirem, sem não estar fazendo nada, né? Sim. E que também me desse um conforto mesmo, físico. Já ia ajudando de alguma forma, minimizando essa coceira, essa irritação. Isso, exatamente. E eu acho até que, inclusive, ajudou não só nisso, mas também nas resoluções, tá? Aí eu comecei a estudar. E aí, nesse começar a estudar, eu fui me encantando e fui buscando a regulamentação para aquela profissão. Sim. E aí foi quando eu vi que a terapia capilar não tinha regulamentação. E aí eu fui buscando mais estudos, porque eu só queria realizar algo, ou prestar um serviço para alguém que eu tivesse apta. Sim. E para isso eu tinha que acreditar no que eu acreditei desde o começo, que era estudar. E aí eu comecei, aí eu vi que tinha algumas pós-graduações, e aí foi onde eu entrei na pós-graduação de tricologia e terapia capilar, e até então eu não tinha formação na área da saúde. Aí foi aproveitado a minha graduação em Direito e eu já entrei na pós-graduação, que foram 18 meses. Quando eu terminei, foi que eu realmente me senti apta a começar a desenvolver a terapia capilar, mas ainda de uma forma bem inicial. Sim. Né? E aí, eu tinha na minha cabeça que a qualquer momento, pelo boom, várias pessoas fazendo terapia capilar, eu vi isso que em algum momento vai ser regulamentado. Sim. E com certeza a base vai ser um curso na área da saúde. Aí foi que eu entrei no curso de estética e cosmética, que é da área da saúde e era o mais breve. Aí eu entrei, já finalizei, né? E comecei a ver que quando não tem uma regulamentação, eu me preocupo muito hoje quando eu vejo curso de 1, 2, 3 dias que a pessoa se sai intitulando terapeuta. Sim, porque é muito... É muito pouco. Como é que vai desenvolver um raciocínio? Como é que vai poder ajudar alguém e não gerar uma angústia maior da pessoa procurar e não ter, porque você não tem ainda conhecimento técnico para isso. Então, eu comecei foi a torcer que a regulamentação saia. Até para que haja, por exemplo, já tem algumas profissões, como, por exemplo, fisioterapeuta, biomédico. O conselho já regulamentou. Você tem que ter uma pós, você tem que ter tantas horas em curso livre para você exercer a profissão. Sim. Então, eu acho que essa regulamentação, ela grita e ela precisa acontecer. Porque só chegar e fazer um curso de 1, 2, 3 dias é temerário. E é perigoso, né? Porque e perigoso. Realmente é muito... É que nem esses cursos aí da área desses coach, essas coisas assim. A pessoa passa um final de semana num curso desse. E você acha mais? Sai de lá com os papelzinhos ali e aí começa a querer fazer sessão para ajudar as pessoas a tirar e às vezes, França, trauma, não é nem por maldade. É por falta mesmo de... Eu, desde o começo, eu queria muito conhecimento antes de começar, mas eu vejo que tem quem tem coragem de fazer 1, 2 dias e começar. Mas é como eu digo, é preocupante. Eu mesmo não queria procurar um tratamento com nenhum tipo de profissional que não tivesse assim, um tempo maior de estudo, de aprofundamento. Até porque, às vezes, aparece ali, sei lá, algo que você nunca viu. Porque o ser humano, cada um é de um jeito, né? Às vezes, por exemplo... para você interrelacionar com outras profissões, para te aceitarem, entendeu? Quando você encaminha para um médico, ou para um psicólogo, ou para outras áreas que a gente precisa, às vezes, trabalhar em conjunto, você tem que ter respaldo. Com certeza. E para isso tem que ter conhecimento. E me diz assim, como é nessa tua experiência toda até agora, né? Então, atualmente você faz biomedicina. Aí eu terminei a estética e, querendo também avançar ainda mais, eu resolvi fazer a biomedicina. Que
Que aí, como me aproveitaram bastante as disciplinas Sim. da estética, não vai demorar tanto. Uhum. Mas, na verdade, eu tenho a impressão que eu tenho uma ânsia de vir estudando, porque né? eu já me sento naquela sala, tem hora. As 2 primeiras aulas mesmo que eu sentei lá, todo mundo olhava assim para mim, eu te conheço, o que tu tá fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, eu acho que vai me abrir mais caminhos. Sim. Mais caminhos e me habilitar mais, me dar mais conhecimento. Eu acho que conhecimento nada lhe tira. É Se você não verdade. puder aproveitar num momento, em outro você vai aproveitar. Então, hoje, depois de já ser esteticista, pós-graduada em tricologia, eu sou graduanda em biomedicina. Ótimo. E aí, nesse tempo todo que tu vem tratando as mulheres, além de, de se tratar também, eu acredito, o que para ti tem sido mais desafiador ou mais também até, como é que eu posso dizer, que te traz mais alegria, mais realização em estar nesse processo, vivendo o processo, porque aconteceu também já 2 vezes, né? Isso, 3 no caso. Depois que eu passei essa segunda crise, que eu recuperei realmente o cabelo inteiro e que eu fui me especializar, eu pensei, não, eu acho que eu posso ajudar outras pessoas que tenham passado ou estejam passando pela mesma situação e queiram, né, tratar de uma forma integrativa e auxiliar os tratamentos clínicos. E, na verdade, eu achei que nada é por acaso. Então, já me gritou o meu lado espiritual de que Deus é bom o tempo todo. Sim. Então, por que me aconteceu tanta coisa? Será que não tem algo a aprender ou a servir ao próximo? Porque tu passou pelo processo, tu sabe a dor que é. É muito difícil. A pessoa fazer isso. Ainda mais para uma mulher. Perdeu o cabelo. Por muitas vezes, eu disse que não me doía cometer um rim. Eu sei que pode parecer, é louca. Não, não é. Perder meus cabelos é o que mais me doeu. Era isso que eu ia te perguntar. O que mais me doeu, é o que mais mexeu comigo, é o que mais me derrotou por alguns momentos. Porque eu nunca me deixei por muito tempo me derrotar. Sim, mas assim, é chocante, né? Chocante. A gente falar com mulher. Difícil. Você até como mulher, pro marido, pegar né? um cabelo, ver ele caindo, é desesperador. E aí, nesse momento, tu procurou, lógico, eu acredito, né? Ajuda psicológica. Tudo que você puder imaginar. E o marido que estava do lado, no início, tem uma negação, tipo, uma revolta, teve esse Olha, eu período? acho que as minhas revoltas, elas não duraram 24 horas. Mas teve. Mas teve, sim. Teve. E aí é onde eu ficava me perguntando por quê. Né? Por quê? Mas, assim, logo eu tentava ocupar a minha cabeça. E aí, à medida que foi estudar. Ocupar, acreditar, era uma esperança de que poderia resolver. Aí foi quando eu realmente pensei em ajudar outras pessoas. E aí veio a ideia do salão, que é o NIC. E eu também não queria ser só mais um salão. Eu queria ser o salão. E um salão que tivesse essas 2 visões. Tanto que eu comecei com 2 empresas em uma só, que é a terapia capilar. Ainda hoje são CNPJs separados. Sim. E o salão de beleza. Mas logo eles foram se entrelaçando de uma forma que não tinha como mais enxergar de forma diferente. E a gente até vê outros salões, até que não começaram com essa visão, indo por esse caminho. Porque interessante. Já inspirou outras pessoas a fazer. E o mercado vai mudando, né? E aí eu vi que hoje, até para quem não tem uma história como a minha, passou a ser. Sim. E outros salões passaram a desenvolver também. Interessante. Como um novo mercado, né? Então, tu abriu vamos dizer que aqui em Teresina, né? Acredito que sim. Você abriu esse nicho, né? Você é referência. O Salão NIC é referência nessa questão da terapia capilar. Isso. E aproveitando, eu vou até falar aqui para as mulheres que estão assistindo, e homens também, porque a Érica não cuida só de mulher, né? Então, você pode colocar aí a câmera do seu QR Code. Aliás, a sua câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na tela, para você entrar em contato direto com o pessoal do Salão NIC, se você está precisando. E também não precisa ser uma pessoa que está com um caso muito sério, né? Por exemplo, no meu caso, que às vezes quando eu estou meio estressada, minha cabeça começa a coçar muito, cria umas feridinhas também. Isso.
E aí a gente vai lá e faz o tratamento, que tem... os meninos têm até aí um vídeo, o primeiro vídeo do salão, para que a gente mostre, que mostra que o salão tem essa parte do embelezamento, onde a gente faz tudo. Mechas, alisamento, unhas, produção, maquiagem, né? Isoladamente, mas também relacionado, né, com a terapia capilar. Sim. E terapia capilar realmente não é só para quem está tem uns cafezinhos gostosos lá queda também. de cabelo, né? Não é só. É para quem passou por um processo químico, o cabelo está danificado, fragilizou, né? O processo de mecha, por si só, demanda um tratamento mais direcionado, individualizado, que era essa a visão que eu queria, entendeu? Então, isso é terapia capilar também. Essa maquininha aí... É o A4. O A4 ele é um potencializador de ativos dos tratamentos e ele também ajuda a reter bastante água no fio. Então, tecnologia a gente tem muita para todas as vertentes, né? Eu vejo lá também que tem o ozônio, né? O ozônio, o vapor de ozônio. A gente tem o spa dos pés. O spa dos pés, que ajuda a relaxar bastante, porque a terapia também é um momento seu, de você se cuidar, de você se internalizar, que só isso já ajuda, né? Toda mulher gosta, né? Que, na realidade, a gente vai lá, a gente conversa, com as meninas que estão cuidando da gente também. E essa aí é o alisamento, que é o alisamento ético, potencializado pelo LED azul. Qual é o efeito que ele dá no nosso cabelo, esse LED? O efeito, ele tenta dar um alisamento mais natural, sem aquele efeito empachado. Sim. E para ele ser ético, tem que ter algumas visões, né? De respeitar os produtos registrados pela Anvisa, a forma de aplicação, proteger o couro cabeludo, isso torna ético. Legal. Então, gente, o Salão Unique realmente é bem completo. E aí, esse ponto... E esse aí, essa vacuterapia? Esse aí já é na parte da terapia capilar. Mas na frente a gente vai falar, né? É importante isso, porque por um tempo algumas pessoas passaram, Érica, mas eu só vou lá se eu tiver caindo o cabelo, se eu tiver com algum problema capilar. Não. A terapia capilar, ela é preventiva. E pode ser para quem não tem nenhum tratamento, nenhum problema, nenhuma disfunção capilar no couro cabeludo. Sim. Mas todas nós hoje realizamos algum dano no fio. Sim. Por exemplo, uma escova, uma prancha causa um dano mecânico. Se eu faço mechas, se eu faço um retoque de brancos, pode causar um dano químico. E às vezes a gente precisa prevenir. Porque a cada procedimento químico desse, você vai perdendo bases cuticulares, bases no córtex do cabelo, que mais cedo ou mais tarde você pode ter um dano maior. Então, pode ser prevenido. E é uma das coisas que eu busquei. Porque no meio de salão, eu vi que às vezes a pessoa tinha uma boa técnica para realizar uma mecha, para realizar um retoque, mas ela sequer sabia que transformações estavam acontecendo ali. As coisas químicas, né? Isso. E quando também um distribuidor chega, eu trouxe esse produto, ele é maravilhoso. Aquilo ali sempre me inquietou. É maravilhoso por quê? Como é que ele age? Em que parte do cabelo ele age? Então, aquilo ali, mais uma vez, me aflorou a necessidade de conhecer, de estudar, né, como esse produto agiria no cabelo, que base cosmética que é onde eu também, a minha pós-graduação é muito nessa parte cosmética, de entender o produto e eu saber se realmente aquele produto é bom e para quem ele é bom. Se vale a pena, né? Porque é importantíssimo como eu escuto muitas vezes a pessoa dizer, eu tenho um monte de produto bom lá em casa e meu cabelo continua ruim. Verdade. Porque às vezes você tem muitos produtos bons, sim, caros, mas não para o seu cabelo, mas né? não para você e para aquele momento. Interessante. Então, essa avaliação histórica do cabelo, saber que químicas você já tem, se eu já posso realizar outras, é terapia capilar. Especializada e individualizada. É muito importante, né? A gente entender. Porque realmente a gente, como leigo, a gente não entende. O teu exemplo, que às vezes está estressada e ali desenvolve, né, uma dermatite. Sim. Se você vai realizar o procedimento de coloração estando com a dermatite ativada, vai piorar. Aí você pode até dizer, eu tive alergia a essa coloração. Sim. Essa coloração irritou meu couro cabeludo. Não, ele já estava irritado. Então, essa análise, né, de saber se o couro cabeludo está propício a realizar um retoque de branco é o diferencial que eu queria. Entendi. Entendeu? Então, lá a gente chega,
né? E é feita essa avaliação. Sim, a avaliação, se é possível, entendeu? Se tá tudo bem. E aí é que a gente vai escolher qual a coloração é mais adequada para você, diante do histórico de químicas que você já possui. E aí é que a gente vai fazer essas escolhas, sem simplesmente com a ideia de vender e empurrar qualquer serviço. Muito importante, viu, gente? Então, fique ligado aí, você que é de Teresina. Procure o pessoal do Salão Nick, realmente é muito bom a gente estar no lugar onde a gente veja que a dona, né, o proprietária lá, ela entende do assunto. Eu me lembro que muitas pessoas me perguntaram, tu vai ter um salão de beleza e tu nem é cabeleireira, não né? faz mecha. Eu disse, sim, mas eu vejo um campo tão amplo, né, que eu posso, sim. E aí foi onde, hoje, por exemplo, eu trabalho com cabeleireiras maravilhosas, excelentes, e que eu respeito, admiro o trabalho delas, e eu vejo tanto que elas também respeitam e admiram o meu trabalho. E, de uma certa forma, elas até a gente expande se une. mais, né? Isso. Às vezes chega uma cliente delas, está com o fio danificado, elas, Érica, vamos conversar sobre esse cabelo, o que a gente pode fazer? Entendeu? Então, também essa visão de união que eu também queria implantar na minha equipe. Tu trouxe mais, vamos dizer, tu trouxe a parte científica, né? Técnica lá. Mais aprofundada, e elas com vamos dizer, a habilidade que elas têm, né? Os dons de fazer as coisas. Exatamente. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de recuperar é quando eu pego um cabelo danificado de mechas. A gente pega bastante cabelos danificados, elásticos, quebrando, esvoaçados, que acontece bastante no pós-mecha. Então, eu queria entender para que eu pudesse definir que protocolo vai ser feito para repor de uma forma assertiva. E não sair, faz reconstrução tal, faz nutrição tal. Testa esse daqui. Não é assim. Então, isso é um protocolo de regeneração de fio. Entendi. É algo bem direcionado, de acordo com a avaliação e o que eu vou estruturar para aquela pessoa. Certo. Tá certo? É muito importante, então, a gente entender e até valorizar mais, né? Assim, porque a mulher diz assim, não, eu fui naquele salão e eu faço uma hidratação lá por tanto, e no outro é muito mais caro. Isso, entender a diferença. E que, às vezes, é até o mesmo produto. Mas a forma que eu vou organizar em protocolo, quais aparelhos, as tecnologias que eu tive que comprar para potencializar, é diferente. É o mesmo produto, se usado de uma forma diferente, no momento certo e com os aparelhos, é o que faz a diferença. Muito bem. É o que faz a diferença. E aí, continua a nossa conversa aqui, né? Então, você chegou agora está na biomedicina e tudo mais. E o que essas mulheres podem esperar mais aí, né? Da profissional Érica, como é que está hoje? É porque tudo, Franci Carmen, ele vai evoluindo, né? E para você seguir nessa evolução, você tem que continuar estudando. Se você estacionar, você vai ficar aquém do que vai se lançando no mercado. Sim. E aí eu senti essa necessidade de que, abrindo mais caminhos, eu poderia acessar mais esses conhecimentos, né? Sim. Então, na terapia capilar mesmo em si, que começou a aparecer ali as imagens, o que eu uso na terapia em si? Aí nós vamos para os lasers, os LEDs, a vacuoterapia, as correntes, né? Os microagulhamentos. Então, isso demanda, sim, além de conhecimento, você também ter base e formação para isso. Tá. Então, explica para a gente o que é... acho que tem um vídeo agora para mostrar, né? O vídeo dos aparelhos aí, das terapias, né? O que é esse vácuo? Vai explicando para a gente entender. Bora ver se os meninos colocam o vídeo. E para que a gente entenda o que cada coisa dessa pode ajudar, né? Nesse nosso tratamento, nessa recuperação da saúde aí do nosso cabelo. Porque, na verdade, uma das coisas que a gente já tem que falar é que é aí onde está. Fazer terapia não é só saber a função e sair aplicando. Fazer terapia é ter raciocínio para saber fazer quais escolhas e quais combinações você vai fazer para aquele cliente. Sim. Qual é a modulação, como é que vai ser feita a aplicação. Então, o raciocínio é muito mais importante do que decorar a função. Tipo uma receita de bolo, né? Exato. Terapia capilar não é isso. Se você for por esse caminho, não vai chegar a lugar nenhum. Por exemplo, esse vácuo que eu vi os meninos passando agora. O vácuo, a função dele,
são várias, mas a maioria, o que a gente mais usa na terapia é vascularização, nutrição e oxigenação capilar. Então, eu vou ter que saber quem é que está precisando de vascularização, de oxigenação, que por alguma disfunção está diminuída. E em que momento? Dificilmente eu faço uma vacoterapia no começo. Primeiro eu preparo com o laser, que é anti-inflamatório, com os LEDs, para depois eu chegar no processo de vacoterapia. E esse LED azul aí que eu vi? O LED azul, ele pode ser usado tanto no couro cabeludo como no fio. No couro cabeludo, ele é antibactericida, antifúngico, então ele ajuda bastante em dermatites, caspas, certo? E no fio, ele é bem importante porque ele ajuda a concentrar água, né? No fio, ele potencializa alguns produtos. Fica um cabelo mais hidratado, Isso. Aí, quando a gente começou veio a técnica do LED azul, eu comecei a ver realmente muitas pessoas usando. E aí, não é qualquer produto que é ativado pelo LED azul. Para a luz azul ativar, necessariamente o produto tem que ter algo amarelo, alaranjado. Então, tem que ter algum ativo, como, por exemplo, cúrcuma dentro daquela máscara, para que realmente faça esse efeito. Entendi. Então, é por isso que demanda conhecimento. Não é só aplicar e vai ter o resultado. Pois é, e às vezes a gente está lá pagando, sei lá, em algum outro local, que a pessoa não tem esse conhecimento, e às vezes nem por maldade, nem nada, porque ela não tem o conhecimento. Mas não vai ter o resultado. Mas não vai ter o resultado. É isso aí. Então, às vezes, até quando eu quero potencializar, eu coloco alguma coisa naquela máscara que vai ativar a luz de LED azul para a gente ter esse resultado. Interessante. Entendeu? É isso. Então, é importante demais a gente realmente... A dica que eu dou quem quer estudar é não só receber a informação sem questionar, sem compreender da base até você chegar a um raciocínio de como vai utilizar. Porque decorar é fácil. Serve para isso, para isso, para isso. Engessa. Para isso, para cá. Engessa. E aí, no teu caso, eu acredito que tu te esforce mais e... que além de já ser uma pessoa que gosta de estudar, porque como tu passou pela a situação toda, pela dor e ainda passa, né? E eu tinha muito isso de, não é que a gente prometa resultado. Ninguém pode fazer, ninguém presta um tratamento, né, estético prometendo um resultado. Isso não existe. Mas a Érica se cobra. Eu sei. Entendeu? Entregar um resultado. Uma coisa melhor. Isso. Porque então, eu acredito que quando chega uma mulher pra ti, assim, que... Ai, mexe muito. Que diz assim, né? Olha, as situações que mais já mexeram comigo, é tanto que são centenas de pessoas, né? Que eu já cuido, que já estão diretamente falando comigo. Mas criança, realmente, no dia me derruba. Então, eu tenho umas duas pacientes. Eu tenho duas pacientes com lúpus, que tem 12, 13 anos, essas eu me baqueou. Porque tu já sabe que é doloroso. Eu cheguei em casa, eu virei pro meu marido, eu digo, olha, eu fico olhando para a Valentina. Aconteça tudo comigo, mas só de eu imaginar que possa ela sofrer o que eu já sofri com aquela idade, aquilo ali me baqueou. Complicado. E essa questão do lúpus, ele já vem, tipo... É algo genético? É algo que... algo que desenvolve? Qualquer pessoa pode... Não é que tenha, assim, uma herança genética, mas tem uma predisposição familiar a doenças autoimunes. Na tua família tem alguém? Tenho. Eu tenho uma tia que tem lúpus e eu tenho uma prima que tem artrite reumatoide. Então, já vem... Tem algo familiar, sim. Entendi. Né? Tem algo familiar. E na tua filha, tu já faz algum tipo de acompanhamento para Valentina, quando nasceu, ela foi revirada pelo avesso, né? Porque ela poderia ter não só, né, lúpus, como também ela poderia ter várias consequências de ter nascido prematura, baixo peso. Então, coração, neural, ela foi revirada. Graças a Deus, até hoje, minha filha perfeita, né? Perfeita, saudável, sem... O máximo que ela já teve foi uma gripe. Que bom, entendeu? Né? Então, você precisa querer fazer algo e fazer lidando com emoções ali, a autoestima de uma pessoa que está em jogo. E isso vai desde a terapia capilar a um corte de cabelo. Sim, que faz lá também, um corte né? de cabelo, uma maquiagem, uma mecha. Se aquilo ali você não capta o que a cliente realmente quer se ver,
você pode sim reduzir a autoestima dela. Sim. Então, isso precisa também ser trabalhado, e é isso que eu trabalho bastante também com a minha equipe, né? Teve algum caso, assim, que pra ti foi muito gratificante, assim, que a mulher chegou de uma determinada forma e foi fazendo? Franzi Carmo, quando me perguntou assim, é difícil, porque eu vou ser injusta. São centenas muitos, de né? mulheres e homens, porque hoje eu também atendo muito homem com calvície, com alopecia androgenética, para eu escolher um caso. Aham. Eu seria bem... Olha, vai chover de gente. É né? muita gente. E aí foi onde eu vi que eu estava no caminho certo. É você acordar e receber uma mensagem dizendo que a vida é outra, que a vida mudou, que o cabelo está melhor, que ela está mais segura para tomar decisões. Sim. Entendeu? Por exemplo, no meu primeiro podcast, eu estava extremamente insegura, porque eu estava bem rarefeito o meu couro cabeludo. Eu ficava olhando para a câmera, meu Deus, será que vai aparecer? Só que aí, depois dessa terceira crise, que eu vou entrar nela... Sim. E que agora o tratamento foi acertado, eu sou outra pessoa. Sim. Entendeu? Na tomada de decisões, maior. na tomada de decisões, de se sentir bem. Sim. Então, eu vi que eu poderia trabalhar com algo que vai além da questão financeira. É o servir. É uma missão mesmo, É uma né? missão, é uma missão. É. Porque essa terceira crise, que começou por volta de 2021... adentrou 2022 e se potencializou muito em 2023. Então, eu tive mesmo assim a mais forte de todas, porque o que foi me explicado é que a cada crise, as medicações anteriores não surtem efeito. Eu sei. E aí tem que se partir para novas. E nesse partir para novas, essa decisão de partir para novas, se prolongou por mais de um ano. Então, eu comecei novamente a perder o meu cabelo. E aí me veio um medo muito grande, que foi... Poxa, agora eu vou ficar careca e eu sou a Érica. Que cuida de cabelo, né? Quem vai agora acreditar em mim, se eu não estou conseguindo cuidar do meu cabelo? Então, aquilo ali me atormentou por muitas noites. Muitas noites, foi abalando um pouco a minha confiança. Às vezes, eu ia trabalhar mesmo assim, cumprindo tabela, mas desmotivada. Sim. E eu sempre comecei a questionar os médicos o que a gente ia fazer, porque já ia quase 2 anos e nada mudava. Sim. Todos os exames clínicos, bem ruim mesmo, beirando uma diálise. Então, eu comecei a me questionar e questionar muito os médicos. Os daqui, os de São Paulo, eu digo, alguma coisa precisa ser feita. E aí foi que um dia, 2 coisas me motivaram a lutar por esse tratamento que eu estou fazendo hoje. Uma cliente foi ao salão, sentou na cadeira e falou para minha cunhada que não ia fazer meu protocolo, não, que foi lá mesmo fazer só uma escova, porque se eu não sabia cuidar do meu cabelo, como é que eu ia cuidar do dela? Sim. E aí, ela não me contou inicialmente. Eu acho que ela funcionária. A minha cunhada. Ela é minha cunhada e minha sim. funcionária. Ela não me contou. Depois eu fiquei sabendo por outra pessoa e eu perguntei para ela. Ela disse que ficou pensando se me contava, se não contava. E aí eu cheguei em casa bem triste, sabe? Sim. Eu disse, chegou o que eu realmente temia. Se uma pessoa já teve coragem de vir aqui falar, avalie nas minhas costas, né? E aí, aquilo ali, eu me chamei para mim. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso aqui? Ou será que eu tenho que deixar de trabalhar com cabelo, né? E não é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? E aí, o que eu tenho que fazer? E essas medicações não estão dando certo. Então, eu chamei meus médicos, eu disse o seguinte, existe essa medicação aqui, eu não entendi ainda por que não foi me apresentada. Nos Estados Unidos, na Europa, já é a medicação para lúpus, que é esse imunobiológico. Mas é porque a gente fica tentando, porque se a gente usar essa medicação agora e no futuro você ter outra crise, o que a gente vai fazer? Eu disse, eu não sei nem se vai ter futuro. Vamos usar logo, né? Entendeu? Então, aí foi quando eu realmente tomei a decisão da minha vida. Eu vou fazer o uso da medicação. O que precisa ser feito? Aí a primeira coisa que se diz, é caro. Aí eu disse,
É caro, mas a gente vai atrás. Aí foi quando eu decidi começar pagando e fui atrás, entrei judicialmente, consegui a liminar necessária. Hoje estou recebendo pelo plano de saúde. E eu senti mudança na primeira dose. Na primeira dose, eu já vi que ia ser algo diferente ali para mim, né? E aí, eu tomei essa decisão, né? Que era iniciar esse novo tratamento, que é um imunobiológico. E também tomei a decisão de que eu ia, sim, continuar. Trabalhar, né? Que eu tinha muito mais propriedade do que muita gente para cuidar de mim e de outras pessoas. Sim. E não ia ser uma alma que estava muito para baixo. Ou algumas, né? Que ali, às vezes, Franci Carmen, o que a pessoa fala é o que ela está externando. Na realidade, não é sobre você, é sobre a pessoa, ela, né? Exatamente. Então, talvez é ela que está com a autoestima baixa, abalada, que não está acreditando mais em nada. Não é sobre mim. Exatamente. Eu é que tenho que saber o que é sobre mim. Verdade. Entendeu? É muito importante isso aí. Agora tu falou e eu me lembrei, não sei se tu conhece, é Marcos Rossi. Ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Eu já vi. E ele, eu fui a uma palestra dele, né, presencial no evento lá em São Paulo, um evento de RH até que eu tava, e eu fiquei impressionada com ele e tudo. E ele dizendo que quando ele se apaixonou pela primeira menina, né, na adolescência, os amigos dele um dia empurraram a cadeira de rodas dele, botou bem do lado da menina e saíram. Que era para ele se declarar para a menina. E aí ele foi se declarar para a menina e a menina olhou para ele e disse: eu não quero um namorado pela metade. Porque ele nem tinha as 2 pernas, nem tinha os 2 braços. E ele disse que ficou muito mal, passou um tempo assim em casa, uma semana, triste, não queria sair, não queria fazer nada. E depois ele pegou e tomou né, veio essa ideia na cabeça dele. Não, o problema não sou eu, o problema é aquela menina que... o problema é ela, não sou eu. Não vou deixar de sair com meus amigos, não vou deixar de paquerar com as outras meninas. Enfim, ele não tem os 2 braços e nem as 2 pernas. Ele só tem um toquinho de braço assim. E a mãe dele ensinou ele a escrever, passava a fita aqui e tudo. E ele se formou em direito. Ele toca em bateria de escola de samba. Ele é vocalista de banda de rock. Até mergulho com aqueles cilindros nas costas, ele já fez. Sem ter perna e sem ter braço. Imagina a pessoa que, né? Mas, enfim. E aí ele falou isso no dia e eu achei muito interessante. Ele disse, o problema não sou eu. O problema é aquela menina. As pessoas externam muito o que é delas para imputar no outro. E por isso que é importante demais cuidar, e aí, como né, aquilo ali estava me fragilizando, era o que me afetava muito, porque, por exemplo, meu rosto ficou muito manchado. Muito, muito, muito mesmo. Quem estava próximo a mim via. Mas aquilo ali não mexia tanto comigo como o cabelo. Entendi. Porque estava também mexendo na minha propriedade profissional, né? Então, não foi muitos dias, mas eu tomei essas decisões, fui a São Paulo, os médicos de lá, com a minha médica daqui, que já me acompanha há muitos anos, apoiaram, né, a minha decisão, que parece que fica esperando a gente tomar a decisão, né, por conta que são consequências que a gente também não são previsíveis, né? Sim. Mas foi a melhor decisão. Mais uma vez eu vi que tomar, como é que a gente diz, as rédeas da minha vida é o que eu tinha que fazer, né? E aí, nesse decorrer desse ano, além dessa minha questão da saúde, eu também passei por questões empresariais, né? Que foram bem difíceis, porque... Quando a gente está fragilizada, às vezes também nós temos pessoas próximas que se aproveitam das nossas fragilidades. Verdade. Então, eu comecei a ver uma mudança em todo o quadro da minha equipe que eu não entendia o que estava havendo. Às vezes, eu achava que era a minha ausência que poderia estar gerando aquilo. Mas aí, depois, eu fui, né, tomando decisões também e descobrindo que não, que estavam se aproveitando das minhas fragilidades para colocar a equipe contra, ou até mesmo eu perder o meu próprio negócio. E aí, aquilo ali, quando eu vi aquilo ali, eu disse, pois
é mais um motivo para eu tomar minha decisão, porque ninguém vai tomar o meu negócio ou mudar a minha vida que não seja eu, que não seja uma decisão minha. Aí eu tomei várias atitudes para descobrir exatamente o que estava acontecendo. E aí eu sinto que a gente, como empresária, às vezes temos medo de tomar decisões, de mudar a equipe, de mudar, de retirar algumas pessoas da equipe, porque a gente acha que alguém é indispensável e não é. Não é. Aí onde a gente tem que ter coragem de enxergar o que é melhor, porque às vezes uma maçã podre contamina todo o cesto. Verdade. E aí eu lembro bem que eu tirei assim umas 3, 4 bem importantes, que eram consideradas bem importantes. E eu não me arrependo um minuto. Minha equipe hoje está muito mais alinhada, muito mais saudável, muito mais feliz. Um clima melhor, um clima melhor. E é isso que eu penso. O empresário, ele precisa... É uma batalha diária. Sim. E a gente precisa tomar decisões. Ter coragem de tomar decisões difíceis, né? Difíceis. E enxergar o todo, né? E aí foi onde eu vi, peraí, eu tenho como decidir isso aqui, sabe? E eu não vou perder, muito menos se aproveitando de uma fragilidade de saúde, que eu achei até meio cruel, né? Para perder. Eu não perdi até hoje. Sim. Então, é isso. Mais uma vez, você está mostrando aqui para a gente, né? Aproveitar para passar esse recado para quem está assistindo. Da gente não se vitimizar diante da vida. Lógico, a gente fica triste, a gente se decepciona em alguns momentos, né? A gente tem medo, porque a pessoa às vezes vê uma mulher que tem empresa ou que passa por um desafio, no teu caso, que é o desafio, né? Mas, assim, então é uma mulher muito super corajosa e tal. Não, vem o medo. A coragem existe. Mas tem Mas o medo tem, né? A insegurança tem. Mas o fato é, como você falou, tomar as rédeas da própria vida. Ninguém vai cuidar da nossa vida se não for a gente. Não é isso? Então, a gente reza, a gente se conecta com Deus, seja lá como for sua fé, mas ele não vai fazer o que a gente tem que fazer. E aí, lá na frente, a gente vê que foi... Deus até posiciona a gente. Exatamente. Para quem tem que ficar, para quem não tem que ficar, para quem tem que sair, para quem tem que estar, entendeu? E que, às vezes, a gente até permaneceria naquela situação porque não sentiu a motivação para sair. Às vezes tem que vir diz que depois da tempestade vem a bonança, isso, né? Vem a bonança. Então tem que vir a tempestade para dar a sacolejada. 2023 foi bem desafiador, mas graças a Deus e a perseverança mesmo em continuar, eu enxergo que foi o melhor a acontecer. Então, vamos mostrar um pouco também dos teus resultados de antes e depois, né? Porque não dava para escolher não. O que a gente pode mostrar aqui, ó? Vai explicando aqui pra gente. Essa aí, ela tem alopecia androgenética. Aí, a gente vê bem as riscas que começaram abertas, depois foram se preenchendo. Essa daí, ela faz tanto tratamento clínico como a terapia capilar. Essa lateral esquerda, direita dela aí também melhorou bastante, muito. E mais ou menos em quanto tempo vem esse resultado? Esse daí é de uns 6 a 8 meses. Essa daí já está em tratamento comigo há mais de ano já também. Olha, também não é uma coisa do dia para a noite, não, gente. Tem um tempinho, né? Tem ciclo capilar, não é milagre. Olha essa, tá? Essa aí sou eu. É tu, mulher? Essa aí sou eu. Essa aí também, essa aí é masculino. Alopecia androgenética também. Essa daí foi uma melhora até que eu nem esperava tanto. E esse aí foi rápido, foi 4, 5 meses. Ele já teve uma boa resposta. Interessante. Masculino também, que começou pelo vértice aí, pela essa parte de trás, a calvície. Calvície também, isso aí estava bem no comecinho, já tomou providência. Também, estava bem, já rarefeito, deu uma boa preenchida. Aí todos esses que vão, além do tratamento capilar lá no salão, eles também fazem acompanhamento médico? Alguns sim, outros
optam em fazer só a terapia, outros optam em depois ficar só com o tratamento médico, mas eu sempre digo que e esses ideal... dois coisinhas aí significa que antes caía muito mais, né? Isso aí é porque eu gosto de fazer o acompanhamento da queda assim. A gente vai colhendo o cabelo toda a sessão e vai acompanhando até como uma forma de nortear as próximas sessões, de acordo com que a queda está melhorando ou não. Entendi. Aí a tricoscopia de quando está com dermatite, descamação e o depois. É isso. E é isso, né? Muitos resultados interessantes. Isso, não dava para escolher não dá. Porque, graças a Deus, são mesmo centenas de pessoas e que já chegam realmente assim, né? Com a esperança de que vai mudar, depois agradece. Você falou até de apoio familiar. Ontem eu tive uma que foi com o marido. Ele, olha, eu pago o que for preciso, eu quero ver ela bem. Para ver como essa questão do cabelo mexe com toda a estrutura familiar. Se mexe, às vezes, com o homem, né? Que tem muito homem que diz, é dos carecas que elas gostam mais e tal. Mas se mexe com o homem, imagina com a mulher, isso, né? E hoje, a maioria... Acho que isso aí era quando você achava que não tinha tratamento. Não tinha jeito, não tinha jeito. Porque hoje muitos não querem sim buscar tratamentos para evitar, né? Tanto que, além das minhas funções como da parte do salão, uma das coisas que eu busquei muito foi ativos, produtos que realmente funcionassem. E hoje eu trabalho com a marca, que é a Selfie, e que eu sou a distribuidora no estado do Piauí, é outra atribuição que eu desenvolvo. E, além disso, nessa parte também masculina, eu também hoje trabalho em empresas de transplante capilar fora do meu espaço, o que mostra um reconhecimento também do meu trabalho e também da terapia capilar. Quer dizer que a pessoa que vai fazer transplante, é depois que ele faz que... Depende, às vezes é feita a terapia antes, depois direciona para o transplante e também depois continua, entendeu? Depois do transplante capilar. Mas eu faço esse acompanhamento nas clínicas, eu presto alguns trabalhos na avaliação e no direcionamento. Então, eu já atuo em outras áreas que não é só dentro do salão de beleza. O que também me habilitou pelas formações que eu venho adquirindo. Maravilha, importantíssimo aí, né? Então, você que ficou curiosa, né, por conversar um pouco mais com a Érica, entender, né, quais são os protocolos que ela pode lhe oferecer, é só passar aí o seu celular no QR Code da tela, entre em contato lá com o Salão Unique, a gente vai deixar também os arrobas aí para vocês acompanharem o Instagram, e a gente deseja muito boa sorte aí no seu tratamento, porque tem jeito, né? A gente pode buscar, vamos dizer assim, novas coisas, como você tem buscado ao longo da sua vida aí, com relação ao tratamento do lúpus e assim com relação ao tratamento do cabelo. Que a gente pode, tá dizendo que não tem mais jeito e tal, vamos pesquisar, vamos atrás, né? Vamos ver alguém que possa ajudar, que já tenha tido resultados. E, como eu digo, tomar as rédeas da nossa vida. A gente tem que ir atrás. E para quem também não tem nenhuma disfunção, quer viver um momento, quer tratar o fio... Também estamos lá. Eu acredito muito nisso. Que eu mesmo, quando eu cheguei lá, né? Não tinha nada, Não tinha nada assim sério. Não estava caindo um monte de cabelo nem nada, só aquela coisinha. E eu vejo que o fio hoje está mais saudável. Então, é isso. Às vezes a gente só acha que tem que pintar, fazer uma hidratação rapidinha ali e uma escova, né? Isso. E aí agora eu entendi que, assim como a gente cuida da pele, da alimentação, né? Para ter um corpo mais legal e tal... Tem que cuidar também do cabelo, né? Exatamente. Da saúde do cabelo. Importantíssimo aí, todas essas informações que você trouxe. Quero agradecer demais a tua vinda e te pedir para deixar uma mensagem final, né, para as mulheres e homens que estão aqui assistindo, tanto com relação a isso que a gente conversou muito aqui sobre a questão da terapia capilar, mas com relação à resiliência, que é uma coisa que eu percebo que tu tem muito, né? Resiliência mesmo com várias limitações. Lá no outro a gente falou muita coisa também. Você faz atividade física, está ativa e participa de tudo, participa de eventos e inventa coisa também no salão, né? Eventos e tudo mais. Então, assim, deixa uma mensagem, porque eu digo muito que o propósito aqui desse podcast é despertar o poder das pessoas que estão do lado de lá, né? É mostrar através das histórias aqui uma luz para essa pessoa.
Então, e eu digo que aqui é um lugar de cura, que cada mulher que vem aqui, ela pode trazer uma palavra, né, uma história, o seu próprio exemplo, que pode ajudar a curar a vida de outra pessoa. Então, deixa pra gente aqui a tua mensagem final, para a nossa audiência, e olha aí para essa câmera, né? E deixa a tua mensagem. A mensagem que eu deixo realmente é essa, é de resiliência e, principalmente, tomar as rédeas da sua vida. Não deixe ninguém, né, ditar o que você tem que fazer e que, por maior que seja a dificuldade, se apegar a algo, né, ter esperança, lutar e nunca desistir. É seguir, porque quem planta, com certeza vai colher, mais cedo ou mais tarde, os frutos e os bons frutos vão vir. Com certeza. Então, Érica, eu queria te agradecer demais, te parabenizar, né? Porque é realmente merecedora de aplauso, de parabéns, porque poderia ter trilhado um outro rumo, né? Do vitimismo, da acomodação. Não, eu não posso fazer nada. Não, eu não vou abrir uma empresa, porque empresa traz muito problema e eu já tenho lúpus e posso desencadear uma crise, né? Mas aí hoje você, através dessa empresa, você também dá oportunidade, além de ajudar as mulheres, as outras mulheres que trabalham lá, né? Para, enfim, ter seu ganha-pão, como a gente fala, né? Ter sua vida também prosperando. Então, isso, na verdade, é algo muito louvável, porque a gente vive hoje num mundo de muita, eu digo, de muito mimimi. Isso é verdade. Não é? Poderia ter se vitimizar, poderia me acomodar, porque justificar. Tu tem teu salário lá. Vou ficar deitada mesmo, não posso isso, não posso aquilo. Mas aí é onde está, escolher o não poder e o enfrentar, né? Eu vou fazer, né? Eu vou ver o que pode ser. Na verdade, eu nunca gostei, né? De me vitimizar, de me diminuir, né? E eu sempre acreditei em um propósito maior. Então, se vitimizar é aceitar, se se entregar. né? É se entregar. Então, não se entregue, não desista, é lutar. Vamos continuar, né? Nossa jornada. Então, muito obrigada. E eu quero agradecer a você que está aqui com a gente, te pedir, se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva no canal, deixa aí seu like, deixe seu comentário. Agradecer mais uma vez as empresas que apoiam aqui o Elas Têm Poder Podcast, o Salão Nick, que está sempre com a gente, a Discar Distribuidora, os Postos Full, enfim. Vamos juntos aí trazer cada vez mais histórias inspiradoras, assim como da Érica, para ajudar você aí de alguma forma, para que você possa encontrar um caminho, uma luz, para que a sua vida, sabe, seja mais leve, apesar dos desafios, porque eles sempre vão existir. Não tem como, né? A gente sempre vai ter alguma coisa, né, para vencer, algum obstáculo, e isso é legal. Se a gente for ver, isso vai nos fortalecendo, vai trazendo sabedoria, maturidade. Quando tá passando pelo perrengue, não é nada bom, né? Depois a gente diz, mas eu aprendi isso, mas isso aí foi bom por aquilo. Inclusive, nessas situações que eu vivi, se esperava de mim que eu fosse agir com muita reatividade, impulsividade, ou de roupante. Sim. E aí, o que não se esperava é que eu iria, frieza e pensar bem. Sim. Entendeu? Então, é isso também que a gente tem que observar no mundo de hoje. A gente não pode ser reativa às ações dos outros. A gente precisa, muitas vezes, parar, pensar. Tem aquela história de não descer e nem subir. É estar no seu e não agir de roupante, não agir sem pensar. Só pela emoção, Pela emoção. Né? Verdade. Entendeu? Então, o que me ajudou muito foi que eu sempre fui, antes, mais nova, muito reativa, às vezes agia sem pensar. Sim. Então, uma das coisas que me levou nessa última crise foi aprender mais isso, né? A pensar. A ficar mais... Entendeu? Muitas pessoas olharam, meu Deus, a Érica está diferente. Sim, a Érica, cada vez ela muda, eu evoluo. Que bom que a gente vai evoluindo com o desafio, né? Eles existem para isso. Para isso. Tem pessoas que não infelizmente, que não aprendem, né? Vem a dor e não aprende, infelizmente. Mas uma hora dá certo. Com certeza. A ideia é a gente estar sempre, né, evoluindo um pouco mais, não é isso?
Pois parabéns mais uma vez, muito obrigada. O Elas Têm Poder Podcast está sempre aberto aqui para você vir contar suas histórias, ajudar mais pessoas. E você que está aí, a gente se encontra na próxima semana, nesse mesmo horário, às 20 horas, toda quarta-feira, aqui no Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.